Realmente, pronto, como referi há pouco, o meu nome é Sofia Vairinho, sou advogada e formada pela Universidade de Coimbra, com pós-graduação também em Direito das Empresas pela Universidade de Coimbra, mestrado em Direito das Empresas também aliás, pela Universidade do Elva, em Espanha, e estou a terminar o meu doutoramento na Universidade do Elva, em Espanha, efetivamente em termos daquela que é a minha componente profissional, pois desenvolvi uma série de programas de desenvolvimento profissional. Trabalhei como Manager for Business Development and Licensing em Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, e colaboro com a Universidade do Algarve desde 2003. Portanto, de uma forma muito resumida, este é o meu perfil. Sou também neste momento assistente convidada, professora assistente convidada da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve e estou responsável pela gestão da propriedade intelectual também da Universidade do Algarve, desde 2003. Portanto, muito resumidamente, este é o meu perfil. Como conclusão, pois espero que efetivamente esta abordagem sobre a proteção e a transferência de conhecimento, esta metodologia que foi aqui apresentada e que é aplicada no contexto universitário, principalmente no contexto universitário que diz respeito diretamente à universidade onde nós trabalhamos, à Universidade do Algarve, fazendo o caso concreto. Espero que as ideias que tínhamos transmitido por esta via e pela via do paper, para sedimentar um pouco melhor aquilo que verbalizámos nesta sessão, seja suficiente para despertar algum interesse e com certeza estaremos sempre disponíveis para trocar ideias, impressões, e será um prazer que para qualquer um de vocês que nos queira vir visitar, se tenham sempre aqui uma porta aberta e disponível para eventuais colaborações. Muito obrigada a todos, obrigada a todos os participantes e obrigada à professora Susana e ao professor Irineu. Obrigada. Obrigado, Sofia. Professor Hugo, por favor. Ora bem, pois então, eu só voltando à apresentação, portanto, o meu nome é Hugo Barros, eu sou economista, formado na Universidade do Algarve, com pós-graduação sou pós-graduado em empreendedorismo e inovação, e sou doutorando em gestão de inovação e território. Mais importante que isso, eu acho que este trabalho que nós fazemos, estou neste momento como coordenação do CRIA, da Divisão de Empreendedorismo, nós não dava muito para falar sobre estas áreas, estivemos a falar sobre o papel depois com a incubadora que gerimos e que temos cá dentro, com um conjunto largo de acreditações, que é uma área também de suporte à criação das empresas. Portanto, há aqui muita área, como a Sofia diz, de potencial colaboração e do que acharem que seja relevante agora ou no futuro, por favor, estejam à vontade. Hoje em dia não há desculpa para não falarmos destas redes sociais, LinkedIn, telefone, e-mail, hoje é muito fácil. E eu só para terminar, só agradecer de facto à Susana e que, como ela, penso que já sabe, qualquer coisa que seja necessário da nossa parte, sempre disponíveis, é sempre um prazer. Cada vez que trabalhamos em conjunto há sempre uma aprendizagem enorme de ambas as partes. E de facto nesta área de transferência isto também é importante, como estava a falar e como o Irineu acabou por concluir, eu acho que nestas coisas não há modelos corretos e modelos errados, há aprendermos o que é que funciona bem e funciona mal e o que é que poderá funcionar melhor em cada um dos territórios, dadas as nossas características, quer ao nível da incubação, da transferência, dos modelos de propriedade industrial de cada instituição, dos documentos que utilizamos. A Sofia não falou nisso, mas só isso dava uma sessão, que é o chegarmos ao nosso modelo de disclosure, foi um beber de experiências de todos os lados, perceber o que é que faz sentido para nós, e, portanto, isso é importantíssimo e advém desta discussão. E, portanto, só mais uma vez agradecer a toda a gente e o que for necessário, por favor, eu deixei os meus contactos, portanto estejam perfeitamente à vontade. E uma vez mais, obrigado à Susana, obrigado ao Irineu e a todos. Technology Transfer Office, portanto um gabinete de transferência de tecnologia e de apoio à criação de empresas. E, portanto, o que nós fazemos é atuar de forma diária, digamos assim, entre aqui um bocadinho que é o artigo que foi liderado pela Sofia, que é aquilo que é a ligação entre o conhecimento que é gerado na instituição, a necessidade das empresas,
E esta relação simbiótica universidade-empresa para a transferência de conhecimento que da nossa parte pode ser consubstanciado em licenciamentos, em criação de novas empresas, assentes em conhecimento, portanto esse é um bocadinho o nosso trabalho. Eu só, antes de começar a conversa e só para terminar, dizer que nesta nossa ótica eu diria que o CRIA tem sempre aqui uma particularidade que eu acho que nós gostamos de valorizar, é que o CRIA começou um bocadinho antes destas tendências, naquilo que é uma triple helix entre, na altura, uma parceria entre as associações empresariais, portanto, empresas, a universidade, o conhecimento e aquilo que é o governo regional, se assim podemos chamar, portanto, a triple helix a funcionar para vir um bocadinho fazer o fill the gap desta transferência de conhecimento. E temos uma particularidade que eu gosto sempre de realçar, não quer dizer que seja melhor ou pior, é que sempre começámos como um ativo da região. Significa o quê? Que a Sofia, como poderá dizer melhor, nós as patentes que ajudamos a processar, as marcas, o apoio à criação de empresas, estamos efetivamente muito focados naquilo que é o conhecimento da universidade como grande ativo e temos a sorte de trabalhar numa casa que trabalha com conhecimento, mas não nos cingimos à universidade, ok? Portanto, temos um papel, ou tentamos ter um papel de impacto regional, portanto esta questão de valorização de conhecimento ainda mais relevante para atrair massa crítica, conhecimento, recursos humanos, portanto é um bocadinho só deixar essa nota de que é o nosso papel. Ok, muito obrigado, Hugo. Eu penso que essa é uma das grandes vantagens deste novo normal, né, de a gente poder conversar de uma forma assim, um bate-papo, essa é a nossa proposta, né, da API, que a Suzana comentou, então de fazer um diálogo aí, por isso que a gente tem um chat aí do lado para, peço a gentileza que anotem as perguntas aí, que depois, na medida do possível, nossos participantes, nossos convidados vão responder. Então, eu pedi que cada um fizesse uma apresentação breve do tema, né, eu quero deixar registrado que o material, o escrito, o manuscrito, né, o capítulo do livro de vocês, eu tive a oportunidade de ler antes do nosso diálogo aqui, achei muito interessante e me identifiquei com uma série de questões que estão postas ali, eu digo, poxa vida, legal, concordo com isso, e acho que é isso que precisa ser disseminado, né, então basta criar agora mecanismos para difundir isso, né, cria para difundir a criação. Eu passo a palavra para a Sofia, pode ser? Sim, fazer a sua apresentação? Ok, obrigada. Fique à vontade, Sofia, por favor. Obrigada a todos e a quem está a assistir e façam o favor também de participar e de colocar as questões que tiverem por convenientes. Efetivamente, e utilizando um pouco daqueles conceitos que já foram sendo abordados pelo Hugo na sua breve apresentação e também numa breve apresentação em relação àquela que é a entidade que dá guarida e que ajuda no processo de valorização do conhecimento dentro da Universidade do Algarve, referir que o CRIA, enquanto Centro Regional também para a Inovação do Algarve, utilizando também uma das marcas que é explorada inclusive e diretamente pela própria Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, a partir do momento em que foi instituído, e o Hugo também poderá falar melhor sobre o processo de criação do CRIA, nós tivemos sempre um reto muito complexo, que era basicamente utilizarmos a nossa região quase como que experiência, digamos assim, para a aplicação e para a utilização de uma estratégia que necessariamente iria colocar a Universidade do Algarve, que é uma universidade periférica, que é uma universidade regional, a começar a trabalhar diretamente com as empresas. Portanto, em determinada altura nós tínhamos a Universidade do Algarve, não tínhamos qualquer portfólio de patentes, não tínhamos uma ligação direta às empresas, e a partir do momento em que a Universidade faz um protocolo com o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial Português, com sede em Lisboa, nós temos a possibilidade de encontrar aqui uma solução que iria juntar a universidade e juntar o conhecimento com uma necessidade que era regional também, porque era a falta de indicadores
ao nível daquilo que é a produção de conhecimento, ao nível do registro de patentes, do registro de marcas. E a partir do momento em que esse protocolo existiu com o INPI, foi possível consolidar uma candidatura e foi possível criar uma parceria. Em determinado momento foi interessante, e utilizando um pouco esta abordagem, quase como que uma abordagem que justifica a feitura deste artigo, porque este artigo vem num momento subsequente àquele que é a implementação de uma estrutura de apoio ao nível da propriedade intelectual e ao nível da transferência de conhecimento. É nosso entendimento que existe como elemento prévio para a elaboração deste artigo e deste estudo que é abordado neste paper, existe quase que uma identificação com uma necessidade, que era uma necessidade regional, porque nós não tínhamos indicadores que poderiam demonstrar que a região poderia ser valorizada e tinha uma componente ao nível do conhecimento que ia para além daquela componente básica que era identificada quase como core da região, que era o turismo. Nós, a partir do momento em que implementamos uma estrutura ligada à propriedade intelectual, estamos a dizer à universidade, e a universidade está a dizer à região, quem tiver dúvidas sobre patentes, quem tiver dúvidas sobre marcas, façam o favor, dirijam-se à universidade que nós tentamos ajudar. Portanto, quase que foi um processo educacional, não é? Porque as pessoas que necessitava de haver uma sensibilização para estes mecanismos de proteção, porque muitas das vezes nós tínhamos os investigadores sempre muito mais preocupados em avançarem com processos de investigação e com as publicações dos seus papers e não tão preocupados efetivamente com o registro de eventuais direitos intangíveis, com eventuais resultados de investigação que podiam ser patenteáveis. Portanto, a partir do momento em que se aposta numa estrutura de promoção da propriedade industrial, e lá estou depois também utilizando o conceito da propriedade intelectual, nós começamos por desenhar, digamos assim, aquele que seria o processo para uma eficaz e para uma valorização do conhecimento, para uma transferência do saber que tem na sua base conceitos solidificados, portanto, que tem na sua base uma equipa que é capaz de ter os seus investigadores esclarecidos, de modo a que depois, quando obtenham determinados resultados, ao menos tenham ideia de que existe uma necessidade de se avançar para um nível seguinte. Portanto, utilizando quase que esta introdução para justificar a própria elaboração deste trabalho, nós, quando falamos aqui da abordagem metodológica no contexto universitário, estamos a querer necessariamente demonstrar que não basta transferir. Para transferir, nós no momento prévio temos de ter conceitos muito bem definidos. E é importante que num contexto universitário os nossos investigadores, os nossos docentes, os nossos alunos também estejam preparados e sejam detentores de conhecimento que podem ser depois uma ferramenta essencial para que eles próprios possam participar de uma forma ativa e crítica num eventual processo de transferência de conhecimento, num eventual processo de transferência e de valorização de determinados resultados. Valorização de uma patente, que é o que eventualmente poderíamos todos gostar e aplaudir, mas se não for uma patente, nós podemos ter know-how, podemos ter saber fazer, podemos utilizar situações que até podem estar protegidas ao nível do segredo comercial e utilizar essas situações em benefício inclusivamente dos próprios investigadores e das pessoas que estiveram envolvidas na obtenção de determinado processo de registro, de valorização do conhecimento. Nós neste trabalho, portanto neste paper, tentámos incluir aqui 3 campos fundamentais. Portanto, se repararem, nós dividimos aqui num primeiro momento, identificámos o próprio conceito de transferência de conhecimento, transferência de saber, fazemos alusão a determinados académicos e às posições desses académicos em relação a estes conceitos.
Portanto, tentamos abordar, não de uma forma demasiado exaustiva, mas de uma forma razoável e, inclusivamente, portanto, posso adicionar que em relação à discussão que existe mais doutrinária em torno dos conceitos de transferência, nós podemos sempre falar de transferência de conhecimento, em lato sensu, podemos transferência de saberes, transferência de tecnologia mais redutor, mas também, porque não, transferência de resultados de investigação. Porque ao fim e ao cabo, num contexto universitário, nós o que temos aqui são resultados de investigação, que muitas das vezes não sabemos se poderão ser patenteáveis ou não, que muitas das vezes não sabemos qual será a estratégia que deveremos adoptar para que exista uma efetiva e eficaz valorização e transferência de saber dentro da própria instituição. Portanto, depois, num segundo momento, nós avançamos aqui para a avaliação e proteção dos direitos de propriedade intelectual e abordamos os direitos de propriedade intelectual e agora se me permitam fazer assim ou tecer algumas considerações mais académicas. Portanto, quando falamos agora nos direitos de propriedade intelectual, e sei que pode não ser um tema totalmente consensual, mas é sempre bom abordar às vezes temas que não sejam consensuais, porque senão isto era uma grande monotonia. Quando nós tentamos e quando temos um processo que é disputado pela apresentação de um determinado resultado, nós temos de identificar qual será o resultado que eventualmente, ou qual será a modalidade de proteção à qual podemos recorrer. Portanto, aqui o que se consegue identificar é efetivamente a necessidade de investigar e a necessidade de depois concretizar quais são os direitos de propriedade intelectual que nós queremos ver valorizados. Portanto, se por um lado, e se entendermos o sistema de proteção promovido através dos direitos de propriedade intelectual em dois grandes ramos, não é? Se tivermos por um lado os direitos de propriedade industrial e por outro, se considerarmos os direitos de autor, os direitos conexos, nós também, e vou falar agora um pouco do caso português, porque houve uma recente alteração legislativa no nosso Código da Propriedade Industrial que coloca de uma forma mais pertinente, fazendo inclusivamente uma transposição de uma diretiva comunitária. Nós, no nosso Código da Propriedade Industrial, temos um campo dedicado neste momento, e a partir e desde 2019, ao segredo comercial. Portanto, é uma inovação que não existia na anterior legislação. Portanto, colocar de forma clara e evidente a proteção pelo segredo comercial, que pode ser entendida por alguns académicos e por estar inserida dentro da estratégia da propriedade industrial como direito de propriedade industrial, mas se calhar o direito, digamos que tudo o que está associado à proteção do segredo comercial pode até ser considerado também, e salvo melhor opinião, como direito de propriedade intelectual. Também a este nível podemos abordar a questão do know-how, do saber fazer. Existe muita tecnologia que não é patenteada, muitas vezes por distração. Normalmente no seio académico acaba por existir alguma distração a esse nível, mas o que acontece é que quando existe a possibilidade de fazer contratos de licenciamento sobre tecnologias que sejam tecnologias suscetíveis de serem patenteadas e que não o foram, nós utilizamos na mesma o contrato de licenciamento e não é por ela não ter sido patenteada que nós não avançamos com a negociação com a empresa. Portanto, fazemos na mesma o contrato de transferência, o contrato de licença, se for esse o aplicável, e transferimos o know-how, o saber fazer. Claro, envolvendo sempre a comunidade académica dentro dos limites que nos são impostos, não é? Porque internamente depois existe todo um modus operandi e é esse modus operandi que nós utilizamos e replicamos um pouco como metodologia no âmbito deste artigo. Se eventualmente a professora Susana me conseguisse colocar aí na partilha um daqueles gráficos, não sei se vai ser possível, se não. Se calhar não. Sim? Parece que sim. Ok. Na figura 3, vamos utilizar aqui a figura 3.
Consegue descer um pouco mais, Susana, por favor? Exato, aí, ótimo. Aproveitei depois para termos aqui apenas uma noção e uma visualização, digamos assim, em relação àquela que é a parte da avaliação dos direitos de propriedade intelectual quando nos chegam, não é? Portanto, a partir do momento em que nós temos uma investigação, nós temos de fazer uma série de diligências, ter uma série de atenção a diferentes peças, diferentes procedimentos, ao que é que está anterior àquilo que nós devemos ter em consideração. Portanto, existe... Sofia, só um minuto. Tem alguém com o vídeo e o áudio aberto. É que como eu estou compartilhando, eu não consigo fechar. Tá? Cuidem para abrir o vídeo e o áudio, por favor, enquanto a professora está explicando. Obrigada. Ok, obrigada. Perfeito, pronto. Só para visualizarmos todos um pouco a importância da questão da avaliação e da proteção dos direitos de propriedade intelectual, quando queremos avançar com um determinado processo, nós temos de ter em consideração o tal ponto número 1, investigar. Quando investigamos, existem uma série de elementos que nós devemos ter em consideração, nomeadamente para depois, numa fase subsequente, conseguirmos definir uma estratégia que seja uma estratégia válida e que possa operacionalizar de forma efetiva aquela que é a valorização do conhecimento. Portanto, como elementos essenciais, nós temos de saber, os nossos investigadores, os docentes envolvidos, participamos ou participaram em algum acordo de confidencialidade, houve algum projeto universidade-empresa, existia algum tipo de consórcio que justificava ou que apoiava ou que financiava determinada investigação? No âmbito dessa investigação, foi utilizado algum Material Transfer Agreement, algum acordo que eventualmente fosse pertinente e que pudesse ter interferência na definição da titularidade do direito? Portanto, todas estas são questões e são elementos preciosos para que depois se possa concretizar de uma forma válida e juridicamente eficaz um processo de transferência de conhecimento, de valorização do conhecimento. Por esse motivo, também está implementado e decorre de uma das boas práticas internacionais, portanto, boas práticas internacionais, portanto, convém dizer que efetivamente existe uma relação muito próxima com aquelas que são as metodologias adotadas, nomeadamente pelos modelos que são seguidos nos Estados Unidos, mas que depois são adaptados e devem ser sempre adaptados à realidade e aos condicionalismos de cada espaço. Estou a falar, por exemplo, da necessidade daquilo que é conhecido como disclosure, mas que nós adotamos e validamos não só na Universidade do Algarve, mas em todo o país. Porquê? Porque decorre já necessariamente dos próprios regulamentos internos das universidades portuguesas. Porquê? Porque, como eu referi no princípio, a parceria que existiu com o INPI, com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 2002, foi uma parceria que envolvia não só todas as universidades públicas portuguesas, mas também os centros de investigação, centros tecnológicos, as associações empresariais e industriais em Portugal. Portanto, foi uma forma, sob a liderança de um instituto público, de unir as universidades com aquele que era e demonstrar e apresentar o conhecimento das universidades com centros de investigação estratégicos e com centros tecnológicos que desenvolviam determinados produtos para a indústria e com as próprias associações empresariais e industriais nacionais. Portanto, e a partir daí houve uma série de procedimentos que começaram a ser desenhados e que passaram depois a ser implementados. Num primeiro momento, não de um modo muito linear, mas depois, num segundo momento, utilizou-se depois o recurso a vários regulamentos internos e depois até operou-se determinadas alterações no próprio Código da Propriedade Industrial decorrente daquela que vinha sendo a experiência das diferentes unidades de apoio à propriedade industrial nas diferentes universidades e nos diferentes locais onde as mesmas foram utilizadas. Portanto, este formulário de divulgação de invenção acaba por ser, em termos de valorização do conhecimento e de comercialização, um momento
muito importante. É a partir daqui que nós depois vamos definir uma determinada estratégia, vamos identificar não só de quem será a titularidade daquele resultado que se nos é apresentado, porque é muito importante, um dos elementos essenciais e iniciais é definirmos de quem é a titularidade, quem são os titulares da tecnologia cujo resultado é apresentado pelos investigadores, porque num primeiro momento podemos pensar que é apenas nosso, mas depois há fontes de financiamento, há parcerias e depois acaba por existir a necessidade de termos de celebrar acordos interinstitucionais ou acordos de regulação da titularidade dos direitos de propriedade industrial prévios à valorização do conhecimento e onde vamos definir depois quem será o gestor dessa valorização do conhecimento. Num momento quase que paralelo, nós internamente apelamos muito à questão da proteção. Mais uma vez, uma boa valorização e uma boa transferência de conhecimento, de acordo com aquela que tem sido a nossa experiência, requer sempre que na sua base exista uma concreta e uma importante, um importante conhecimento do que é a propriedade intelectual. Esta proteção vai-nos fazer pensar sobre a estratégia que vamos definir. Em Portugal nós temos a figura do pedido provisório de patente, nem todos os países da Europa têm a figura do pedido provisório de patente, foi efetivamente quase que uma cópia, digamos assim, do Provisional Patent Application utilizado nos Estados Unidos. O pedido provisório de patente foi implementado em 2008, numa alteração que foi realizada ao Código da Propriedade Industrial. Essa alteração teve na sua gênese, mais uma vez, a participação ativa daquela que era a rede que o próprio INPI português desenvolveu com as universidades portuguesas, e surgiu este pedido provisório de patente foi quase como que o resultado daquela que vinha sendo a experiência e a necessidade que se verificava no seio das universidades. Porquê? Porque um investigador pode necessitar de amanhã fazer uma publicação e pode necessitar de avançar diretamente com essa publicação, ou vai apresentar um determinado paper e nós, numa forma relativamente rápida, conseguimos formalizar, digamos assim, antes dessas conferências, antes dessas apresentações, os tais pedidos provisórios de patente que nos garantem uma prioridade em relação a outras situações que depois poderiam obstar, digamos assim, à valorização daquele conhecimento. Portanto, só dar aqui mais uma nota em relação àquele que é o trabalho que nós desenvolvemos no âmbito deste artigo, porque vamos, ao fim e ao cabo, esboçar e delinear aqueles que são os elementos importantes para a sedimentação de uma estratégia e de uma metodologia que deve ser utilizada principalmente no contexto universitário. A partir do momento em que eu optar e decidir avançar com a redação de um processo de patentes, nós temos de avaliar não só depois a estratégia que vamos decidir, temos de encontrar inclusivamente fontes de financiamento, temos de identificar inclusivamente em termos de acordos de confidencialidade, se os mesmos vão ser necessários ou não, portanto, e aí depende muito daquela que é a maturidade da solução que nós apresentamos como patente ou da solução que nós apresentamos como processo a valorizar. A importância dos Non-Disclosure Agreements ou Confidentiality Agreements, acordos de confidencialidade, portanto, acabam por ditar, digamos assim, aquele que vai ser o caminho para a estratégia de valorização da própria universidade, não é? E aí depois entram todos aqueles conceitos que estão associados à medição e ao valor da tecnologia, que é sempre uma questão suscitada e uma questão que desperta muito interesse, principalmente quando do processo de negociação da própria tecnologia, onde identificamos e onde tentamos avançar sempre com a elaboração de estudos, que são estudos de mercado iniciais, nem que seja para se ter eventualmente uma noção daquilo que está para ser negociado, não é? E aí é importante a própria universidade ter alguma ideia, ter um ponto de partida para um processo que vai ser um processo negocial com uma empresa e onde os conceitos de mercado vão ser muito pertinentes, não é? E por isso estamos a falar de um processo que está
associado depois a uma verdadeira comercialização da tecnologia, com toda a promoção tecnológica que lhes é subjacente. Portanto, eu agora acho que passo a palavra ao mediador, não é? Porque penso que já realizei aqui, se calhar, até... Eu continuo compartilhando a tela, Sofia, ou você quer que tire? Portanto, agora, se calhar, como o Hugo talvez poderá completar um pouco, se quiser, ou então também para dar a oportunidade de... Certo. Muito bem. Parabéns pela sua exposição, Sofia. Você conseguiu sintetizar de uma forma muito completa, né, a e destacou alguns elementos que depois nós temos perguntas já no chat aqui. E eu queria fazer uma menção, quando eu li o manuscrito, me chamou a atenção a expressão que vocês utilizam para o que nós chamamos aqui de transferência de tecnologia. Eu achei muito interessante a transferência de saberes, transferência de conhecimento. Eu gosto muito dessa expressão, porque dá uma magnitude maior do que nós produzimos dentro da universidade e que nós temos condições de repassar isso para o nosso público, nossos stakeholders aí, né? Então, eu passo em seguida a palavra para o professor Hugo fazer as suas considerações. Alguém está com o microfone aberto aí, eu acho. Por favor, feche. Hugo, por favor. A tela compartilhada, eu fico com dificuldade de enxergar quem está aberto também, Irineu. Eu, da minha parte, eu acho que aqui eu tentaria, como digo, não foi nada combinado, mas uma vez que a sessão é proteção e transferência de conhecimento, e a Sofia foca muito naquela parte da proteção, eu iria tentar focar um bocadinho mais sobre a transferência, até porque como disse no início, é que a questão entre a Sofia mais a parte advogada e legal, e eu tentaria mais naquilo que tento atuar, que é a parte da transferência, e portanto não há necessidade de manter a tela partilhada, se não achar bem, e a tentar também ter aqui algum foco naquilo que é uma das questões que é feita aqui pelo Wilson, da parte dos indicadores e da política de inovação da universidade. Mas só para dizer, por favor, estejam à vontade, eu tenho o chat aberto, isto sendo uma conversa é muito mais, o que está escrito está escrito, é mais fácil e mais interessante até esta interação, portanto estejam à vontade. Eu nesta fase, a transferência, e eu penso que a Sofia já explicou muito bem aquilo que é o modelo da universidade, que é as considerações que nós temos de ter, o processo que foi durante muito tempo criado e concebido para a Universidade do Algarve, e que teve basicamente a Sofia como grande interlocutora e, portanto, conhece muito bem este processo, como ela diz, bebeu muito da experiência do INPE e das outras universidades, de boas práticas internacionais. Portanto, eu nesta ótica da transferência gostava de me focar aqui em 2 ou 3 coisas, ou seja, uma delas é que para transferirmos, eu acho que é importante percebermos aquilo que é o ambiente interno e o ambiente externo, não quero fazer disto um grande formalismo, mas é dizer que internamente, e a Sofia falou um bocadinho sobre isso, nós temos de ter os procedimentos, temos de ter uma política de propriedade industrial, porque senão não sabemos o que é que estamos a proteger, como é que estamos a proteger e os direitos de quem estamos a proteger, e isso é importantíssimo. Eu focava mais nesta parte de percebermos internamente e vendo a transferência de conhecimento, eu como o Irineu dizia e como a Sofia também apresentou, sou um grande apologista da transferência do conhecimento, porque pode ser tecnológico ou não, e muitas vezes não é, mas leva-nos para uma mensagem de mera tecnologia, o que por vezes não é correto. Penso que é importante é que percebermos, se estamos a transferir conhecimento, a comercializar conhecimento e a levá-lo ao mercado, é importante, antes de mais, perceber que conhecimento é que nós temos dentro de casa. Nós chamamos de scouting tecnológico, mas só por nomenclatura. Este scouting é o quê? É percebermos que nada que nós fazemos resulta do que não seja o conhecimento da instituição. Portanto, cabe-nos a nós comercializar e valorizar esse conhecimento. Mas, de facto, a base é esse conhecimento que é gerado. Portanto, é isso que nós temos de perceber. Quem são os investigadores? Que áreas investigam? Que equipamento têm? Que dinâmicas e metodologias utilizam? Que interesses têm de investigação e qual é a sua estratégia? E este scouting é importantíssimo, muitas vezes, e é importantíssimo conhecer e formalizar. Dando aqui uma nota, nós costumamos, a Universidade do Algarve tem algo que é dinamizado pelo CRIA, que é o catálogo de competências, que é uma coisa nada mais do que percebermos, quantificarmos
que grupos de investigação existem, que centros e que conhecimento têm, que patentes fazem, que investigação, que áreas de interesse têm nas áreas de investigação. E uma coisa que para mim eu penso que é muito importante, que é um certo informalismo que resulta, por exemplo, nós neste trabalho fazemos de ligação aos investigadores, muitas vezes é importante este contacto pessoal, e que o Covid agora também limita um pouco, mas este contacto pessoal muitas vezes de beber um café, de ir ao laboratório, de ir ao centro de investigação, de o investigador vir ao HPI falar com a Sofia ou connosco, porque essa relação é importante, não só porque pode haver uma patente neste momento, uma tecnologia, mas com certeza haverá mais conhecimento no futuro, e portanto é importante perceber quais são as dinâmicas. Muitas vezes também fazendo a ligação com as empresas, nós precisamos saber não só o que é que são os outputs a sair desse centro de investigação, mas que potencial de investigação e que áreas potenciais esses centros têm para o futuro, e portanto esse eu penso que é um fator importante nesta área de transferência, que é trabalharmos com quem está no terreno, com os investigadores, e conhecer não só aquilo que é o formalismo do seu trabalho, que é publicado, e as áreas atuais, mas também aquilo que são as intenções, as dinâmicas e as propostas para o futuro. E neste caso também, portanto, o que nós temos que fazer é um bocadinho aquilo que, é aquilo que a Sofia apresentou, que é esta transferência de conhecimento passa por primeiro protegermos aquilo que é nosso, que é através do registro de marcas, dos logotipos, dos direitos de autor, da propriedade industrial, das patentes, de tudo aquilo que a Sofia apresentou. A segunda nota é só que, para além deste trabalho interno, é importante, eu acho, que nós mapearmos e trabalharmos com aquilo que eu chamo de ambiente externo, ou seja, temos aqui sempre dois ambientes muito dispares, ou um mais local, regional, nacional e internacional, mas é importante, nós tentamos fazer isso sempre que possível, que é fazer o mesmo scouting, o mesmo levantamento junto do setor empresarial, ou seja, o investigador tem uma grande capacidade de definir as suas linhas de orientação de investigação, os centros de investigação também são autónomos nessas áreas, e cabe-nos a nós valorizá-los e comercializá-los e transferi-los. Mas também é importante perceber, junto do mercado, e de forma permanente, porque o mercado é muito, muito rápido, quais são as necessidades de investigação, quais são as necessidades de ID que essas empresas têm. Em termos dou um exemplo, em termos de programação e de tecnologias, que linhas de programação, que código, que programas, é blockchain, é Python, quer dizer, que áreas, que competências é que são cada vez mais valorizadas no mercado, para perceber também o que é solicitado à investigação e que resultados é que têm mais valor de mercado, digamos assim, neste momento. E, portanto, esse matching é importante, porque se não conseguirmos perceber aquilo que é as necessidades da procura e a capacidade da oferta, depois nunca conseguiremos fazer o trabalho adicional, e o trabalho seguinte é fazer este matching tecnológico entre aquilo que é o conhecimento existente e as necessidades e aplicação na indústria. E depois isto leva-nos para aquilo que a Sofia dizia, quer dizer, nós acabamos por, enquanto agentes de transferência de conhecimento, por nos especializarmos um bocadinho em toda a cadeia de valor, desde aquilo que é a proteção do conhecimento, como a Sofia apresentou, a sua própria política de inovação e de gestão desse conhecimento na universidade, mas depois todo o trabalho de captação de verbas, formação de recursos humanos, financiamento de ID para a investigação e para a investigação aplicada, e portanto isso são áreas que acabamos por trabalhar e que são importantíssimas, até de uma forma de ligar às empresas e às suas necessidades reais. Uma outra nota só é que, de facto, alguém perguntava aqui muito bem a estratégia de política de inovação da universidade. Eu acho que hoje em dia esta é um bocadinho liga com este ambiente interno, ou seja, esta terceira missão das universidades, eu penso que não é algo já que é contestado por ninguém. Portanto, aquilo que é a primeira missão e a segunda na universidade, a investigação, a formação de capital humano, são e continuarão a ser o foco de qualquer instituição de ensino superior e de investigação, como a universidade, mas cada vez mais esta terceira missão da valorização, do empreendedorismo, da transferência, do impacto regional são importantíssimos, e portanto eu acho que aqui e tentando responder aqui à questão do Wilson sobre a estratégia da política de inovação, há um papel importante sobre o que é que queremos que a nossa universidade tenha papel na região. E eu voltava um bocadinho àquilo que a Sofia disse no início, que é, nós somos uma universidade, isto não é desfazer, não é valorizar, é perceber a realidade, penso eu. Nós somos uma universidade
relativamente pequena, média, a nível de Portugal. Somos uma universidade periférica, numa região em que nós somos a única instituição de ensino superior e, portanto, eu penso que é importante termos presente este papel de que, além de valorizar conhecimento, é muito importante perceber como é que nós conseguimos valorizar esse conhecimento, mas enquanto valorizamos o território, enquanto atraímos mais massa crítica, enquanto ajudamos a criar empresas qualificadas que vão reforçar esse tecido económico, enquanto conseguimos atrair recursos humanos, criar competitividade na região. Portanto, eu acho que isso é uma questão de política de inovação estratégica da universidade que eu penso que é muito relevante e que, já agora só para responder também e acabar, liga-se com aquilo que são os indicadores. Portanto, aquilo que são os indicadores que o nosso departamento, que a nossa divisão apresenta uma reitoria, vai muito nesse sentido, que é o número de patentes, mas não chega, o número de patentes, o número de projetos de cooperação universidade-empresa, o número de contratos de licenciamento, o número de empresas criadas, a captação de verbas, sejam elas para a empresa, para a universidade, mas para promover esta investigação aplicada. Portanto, são muito estes indicadores que o reitor nos pede e que nos cabe a nós dar. Portanto, eu acho que é importante que aquilo que a Sofia disse no início, é importante reforçar, que é o papel que temos no território e principalmente como universidade periférica é importante. Eu não sei se, não conhecendo tão bem a realidade brasileira, mas fazendo uma analogia, por exemplo, com uma universidade, com uma realidade portuguesa, uma universidade de Lisboa, uma universidade nova, alguns ecossistemas maiores, como o Porto ou Lisboa, o Porto, por exemplo, agrega a questão da Aveiro, Coimbra, ali um ecossistema um bocadinho mais forte. E, portanto, muitas vezes, havendo vários players no território, podem-se complementar e permite, se calhar, à universidade, muitas vezes, focar a sua atividade mera e exclusivamente, sempre de primor, naquilo que é a valorização, a potenciação do seu conhecimento como objetivo máximo. Eu penso que nós tivemos sempre este objetivo e continuamos a ter de qual é o nosso impacto no território e como é que este conhecimento, esta transferência impacta o território. E só duas notas adicionais, que é como é que potenciamos estas áreas, porque mais uma vez, a nível interno, eu faço minhas as palavras da Sofia, resultam de uma definição de uma estratégia interna da instituição, da universidade, resultam da existência de um regulamento de propriedade industrial, resultam de definições de procedimentos com disclosures, com processo de patente, com avaliações e due diligence que temos que fazer sobre as patentes. Isso internamente é fundamental, mas eu acho que depois também é importante trabalhar, mais uma vez, no nosso caso, com o ecossistema, eu vou chamar público, empresarial, em que, por exemplo, é importante promover, e aí também gostava de ouvir o vosso feedback de quem está a fazer as perguntas, sobre a importância da governança e das políticas regionais e nacionais, ou federais, depende de cada caso, para esta promoção. E deixe-me ser concreto. Eu penso que sabem que a União Europeia tem programas de pacotes chamados Framing Programs e, portanto, temos pacotes de 2014, 2020, 2007, 2013, em que são programas estratégicos da União Europeia para os Estados-membros. E, portanto, eu penso que desde 2007, com aquilo que era chamado de quadro de referência estratégica nacional, não se foca nisto, mas com a política estratégica para esse quadro comunitário e com o que se manteve na política estratégica neste quadro comunitário também, eu penso que isso foi claro. Foi claro ao haver medidas que trazem para o terreno aquilo que é a operacionalização destas políticas de inovação, ou seja, passou a haver uma medida muito específica e muito interessante para as empresas, em que podendo ligar-se a instituições de ensino superior à universidade, tinham alguns apoios financeiros, não a 100%, totalmente, porque é um investimento privado também, mas para potenciar o desenvolvimento de investigação aplicada para o desenvolvimento de novos produtos e serviços e para a inovação. E isto foi muito claro a partir de uma certa altura, em que as empresas têm benefícios próprios e benefícios financeiros para vir trabalhar com as universidades, portanto, no artigo fala sobre o impacto do Bayh-Dole Act nos Estados Unidos. Aqui eu penso que não tendo um Bayh-Dole, eu vejo estas políticas de aproximação universidade-empresa como uma medida de governança muito concreta aí, porque basicamente dá uma ideia e diz às empresas, se vocês forem trabalhar com as universidades e com os centros de investigação enquanto entidades geradoras de conhecimento, potencialmente são muito mais inovadores, são muito mais competitivos e, portanto, eu dou-vos um incentivo essa colaboração. E eu penso que isso tem tido um papel
muito, muito interessante no território português e europeu, mas no território português, sobre esta ligação, que potencia ainda mais essa ligação e o desenvolvimento de investigação em consórcio e aplicada àquilo que são as necessidades das empresas. Portanto, e a última nota, portanto, para passar uma discussão mais e para ouvir as perguntas, eu penso que, de facto, só forçar e reforçar este ponto que é uma questão de estratégia regional e da instituição. Eu penso que é seguro dizer que, no nosso caso, a Universidade do Algarve tem tido este papel e tem desde há bastante tempo vindo a implementar este papel de que é importante esta valorização de conhecimento, sem dúvida, e existem mercados que claramente não são para o território regional, estou a pensar na biofarma, no biotech, claramente não temos empresas para agregar territorialmente este conhecimento e, portanto, há duas hipóteses, ou transferimos para fora, e há um licenciamento, ou então há aqui uma questão importante de como é que reforçamos o território e temos dado, penso eu, uma grande primazia, se discordo de mim se discordar, uma grande primazia àquilo que é a criação de empresas, os spin-offs, as startups, porque é uma forma efetiva de transferir conhecimento, mas é uma forma de que esse conhecimento se mantenha na região. Ok, que por vezes o risco é maior, porque quando as empresas têm uma taxa de sobrevivência ou de mortalidade, por vezes depende um bocadinho do mercado, totalmente do mercado, mas de facto permite-nos manter o conhecimento mais próximo do território, os recursos humanos qualificados perto do território, e eu penso que os spillovers são muito maiores no território, claramente, e eu penso que tem um outro fator interessante, é que estas empresas que nascem assentes em conhecimento e em dinâmicas de conhecimento, vivem nesta dinâmica de ecossistema de conhecimento, ou seja, acabam por vir constantemente e permanentemente à universidade, está no seu ADN, para novos e novos projetos de ID, para nova e nova inovação. E de facto quem está no mercado, depois o mercado não espera e portanto isto é um processo cíclico, é um processo circular e portanto acabamos por ter uma relação muito mais próxima com estas empresas e acabam por ser muito mais inovadoras e competitivas e portanto era só essa a minha nota e por favor perguntem à vontade, discutam, critiquem, da minha parte à vontade. Ok, muito obrigado, professor Hugo. Eu queria só destacar um ponto que vocês batem bastante, inclusive na sua fala, agora você destacou também, que é a palavra modus operandi, né? E eu vejo que, participando de uma live essa semana com um empresário, ele disse, eu gostaria de saber como que vocês operam enquanto universidade. E nós precisamos ter clareza de como as coisas acontecem para que a gente possa se aproximar e fazer negócio, realmente. Então, eu percebo que essa palavra aparece diversas vezes no texto de vocês, e vocês realmente têm essa preocupação, não governança simplesmente, mas poder mostrar para o interessado, o futuro parceiro, de como que vocês operam. Eu acho que me chamou a atenção que isso foi uma das questões que o empresário levantou. Olha, eu gosto de fazer negócio com empresa, com universidade, mas eu preciso saber como que ela opera, né? Qual é a lógica que ela tem e tudo mais. E eu acho que esse é um ponto extremamente interessante que nós no Brasil, com a adoção do marco legal, nós criamos uma série de liberdades, vamos chamar assim, só que nos falta exatamente, penso, estabelecer esse modus operandi dentro das instituições, para que a gente possa até, não uma questão de auto-organização, mas sim de nós mostrarmos que nós realmente estamos preparados para operar com o mercado externo, ou ir para o mercado e trabalhar de forma conjunta. Então, eu tenho uma pergunta para a Sofia, da Marina, que ela pergunta como que foi esse processo de aproximação com o INPE ou o INPI aí, né? Sim, esse processo foi um processo muito interessante, portanto, o que é que esteve mesmo na gênese dessa parceria? Foi uma fonte de financiamento, portanto, existia uma fonte de financiamento, portanto, o INPI identificou que poderia ter mais pedidos de registro, não é, de patentes e de marcas, se tivesse uma população mais esclarecida, se as pessoas estivessem mais despertas para as necessidades e para as mais-valias que estão associadas a um processo de proteção do registro de uma marca, do registro do design, do registro de uma patente. E havia efetivamente muita falta de informação
sobre o processo, sobre como é que se faz, como é que se registra uma marca. Isso é muito complicado, como é que se registra uma patente, é um horror. Pronto, era esta a ideia que existia, não é? E ainda existe. É um processo que vai durar muitos anos, até que as coisas se possam tornar mais simplificadas, mas o certo é que quando eu comecei a trabalhar, Marina, posso lhe dizer que nesta área, em 2003, um processo de registro de uma marca em Portugal demorava 2 anos. Agora, com o cumprimento das obrigações legais e com o cumprimento das publicações em anexo ao Diário da República e cumprindo todos os prazos de oposição, neste momento, se o processo não tiver oposição, nem contestação, nem reclamação, demora 4 meses. Portanto, podemos ver que contribuímos de alguma forma para agilizar este tipo de processo. O INPI identificou que efetivamente havia ali uma necessidade e havia uma necessidade de formação e de capitalização também dos públicos-alvos junto das universidades, que poderiam trazer e aportar depois muitos resultados que poderiam vir a ser patenteáveis, não é? E digamos que foi quase o próprio INPI que tinha ali uma verba de financiamento que começou por convidar algumas universidades. Portanto, aquilo foi um processo em várias fases. Inicialmente, as universidades convidadas foram aquelas universidades ali mais perto de Lisboa, portanto foi a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, numa primeira fase em 2002, e depois a Universidade do Algarve entra em 2003, numa segunda fase com outras universidades. E digamos que aquela rede foi importantíssima porque, e chegou a ser inclusivamente, é um caso de estudo internacional, porque houve depois uma série de estudos que foram realizados e que comprovaram o aumento da consciencialização para a proteção, não só de patentes, mas também de marcas e da propriedade intelectual no geral, não é? Portanto, foi uma rede muito importante e com base nessa rede, depois, em Portugal, desenvolveu-se uma outra, que foi a UTEN, University Technology Enterprise Network, ao abrigo da qual o Hugo e eu e outros colegas tiveram a oportunidade de conhecer, através de programas de desenvolvimento profissional, várias universidades, vários países de topo ao nível da transferência de conhecimento e de tecnologia. Portanto, essa rede GAPI, que nós chamamos rede GAPI, foi promovida pelo INPI e foi realmente o melhor alicerce que se podia ter para depois conseguirmos começar a operacionalizar a transferência de saber, seja ela sobre a forma de licenciamento ou sobre a forma de criação de spin-offs. E pegando agora um pouco também naquilo que o professor estava a dizer, que o professor Irineu estava a dizer, efetivamente é importante as universidades transmitirem às empresas que sabem o que estão minimamente a fazer, ou seja, é importante nós termos os nossos procedimentos bem definidos. Porquê? Porque uma empresa que vier falar connosco sabe perfeitamente que o passo 1 vai ser desta maneira, o passo 2 vai ser desta maneira, depois vamos entrar na negociação e depois vamos fazer um contrato de licenciamento e esse contrato de licenciamento até já tem as cláusulas definidas. Portanto, nós trabalhamos e temos modelos para todo esse tipo de processo. Aquele gráfico que estava ali a ser partilhado pela Susana, efetivamente demonstra isso mesmo. Para cada um daqueles passos nós temos documentos que depois vão ajudar no próprio relacionamento com a empresa. E a empresa num primeiro momento pode ficar a sentir-se bombardeada com tanta documentação, mas num segundo momento sente-se confortável e sabe que está, digamos que a seguir um modus operandi que está definido, está pensado e pode ser operacionalizado a qualquer momento. Ok, Sofia, muito obrigado por essa explanação. No INPI também teve um fator, foi um fator decisivo, né? Teve todo um programa de divulgação do NPI, de como ele opera, quer dizer, tirar um pouquinho essa coisa de, isso é tudo muito difícil, e aí, claro, proliferar no escritório de patentes e assim por diante. Uma das grandes contribuições que nós chamamos no NPI em termos de aceleração do processo de transferência foi em 2017, quando o NPI autorizou ou passou a homologar os contratos de patentes depositadas, porque até então havia necessidade dessa patente ter sido concedida, e aí nós tínhamos um delay aí de 8, 10 anos, que 10 anos você não consegue licenciar mais nada, né? Então,
partir de 2017, nós temos condições de fazer contratos de licenciamento e homologar no NPI, que é uma condição para que a empresa possa efetivamente deduzir isso como do imposto de renda, como despesa, né, na empresa. Isso foi um pequeno avanço, né? Mas acho que essas ações precisam acontecer. Eu tenho uma outra pergunta para o professor Carlos, que é muito polêmica, do engenheiro Carlos, que estava fazendo esse questionamento, com relação a, não sei, talvez a Sofia possa responder, mas acho que é mais para o nosso economista aí, o Hugo, que trata da questão da partilha, né, dos ganhos financeiros, né, a partir da exploração econômica de uma tecnologia. Aqui ele fala entre público e privado, mas eu não sei se seria o custo do licenciamento, acredito que seja essa a ideia, quer dizer, como se dá essa... Não, no caso da... royalties ou coisa nesse sentido. Pudesse falar um pouco sobre isso? Sim, e Sofia, quando quiseres, reforça. É exatamente isso, portanto, no caso de haver um royalty ou uma entrada, um payment upfront, um annual, o que for, no caso de haver uma verba a entrar, a política de propriedade industrial da Universidade do Algarve está definida como 55% é para a equipa de investigação, para o investigador, 45% é para a instituição que depois tem distribuição por reitoria, por centro de investigação, portanto, sim, é nesse sentido. Eu já agora, só reforçar 2 pontos que a Sofia estava a dizer, porque a questão que estavam a discutir anteriormente, eu acho que é aqui um fator importante, porque, não me entendam mal, mas a questão técnica de procedimentos e fazer, eu acho que, eu conhecendo e já estando tido aí 2 vezes assistir aos vossos eventos no Brasil, eu acho que todos estamos muito capacitados nestas áreas e, portanto, bebemos todos das experiências uns dos outros. Eu acho que aquilo que a Sofia disse, de nós termos tido a oportunidade de trabalhar com os Estados Unidos, com a Inglaterra, que são mercados talvez mais desenvolvidos nestas áreas, na minha ótica pessoal, além da aprendizagem, eu acho que houve uma coisa que eu trouxe disso, é que todos temos os mesmos problemas e eles não são melhores nem piores do que nós e nós não somos piores nem melhores que os outros, portanto acho que isso é uma percepção interessante, portanto é uma questão de perceber qual é o ecossistema que temos e como é que o potenciamos de acordo com, como é que identificamos uma estratégia que vá de encontro a isso. E portanto só o que a Sofia diz ainda há pouco é verdade, que é esta questão da necessidade, eu chamo de governança, mas necessidade de termos políticas governadas, não estou a dizer políticos, mas políticas estruturadas e consistentes, ou seja, efetivamente em 2003 o GAPI começou a trabalhar, teve muita formação que é interessante e era num período em que era importante, como a Sofia dizia, clarificar os investigadores o que era esta área, proteger o conhecimento que estava a ser criado. Eu acho que é importante perceber que depois disso, na mesma altura, começaram a vir programas em 2004, 2005, 2006, no nosso caso, por uma instituição que é a ANI, mas não é isso que está em causa, sobre, por exemplo, o que era os neotechs, o que era as OTRIs, ou seja, as oficinas de transferência de resultados de investigação. Portanto, percebeu-se que, é verdade, começou-se pela propriedade industrial, porque é preciso proteger, e depois de proteger, o que é que nós fazemos com todo este conhecimento e todo este portfólio de patentes? Então, é preciso comercializar. Portanto, houve uma política estruturada nesse sentido, e depois, como a Sofia dizia, também com a rede UTEN, de conhecer mais, partilhar redes externas, e portanto, eu acho que é importante ter haver, e isso ajuda muito, esta estratégia de governança externa à instituição, de facto tem um peso muito importante. A outra questão só que eu queria também dizer é a parte interna, e volto sempre um bocadinho à pergunta da gestão da inovação interna que o Wilson coloca, que é, há uma parte em que vocês estavam a falar que eu acho muitíssimo interessante. Uma das coisas que nós temos tido algumas discussões dentro da Universidade do Algarve, e que tem sido motivo, penso que já houve vários cenários, é um bocadinho de, se nós trabalhamos com as empresas, nós, de Gabinete de Transferência de Tecnologia, de Propriedade Industrial, eu acho que é importante ter presente a especificidade destas atividades, ou seja, a empresa por norma, eu acho que é importante também perceber os objetivos de cada um, que nós tentamos ser muito claros nesta relação universidade-empresa, ou seja, a universidade e o investigador têm como objetivo, porque é isso que é a sua avaliação, o número de aulas que dá, o número de projetos que tem, o número de publicações e de patentes que publica, portanto isso é importantíssimo e portanto o investigador por norma as instituições trabalham no médio e longo prazo,
que não podem estar a resolver, ou não deveriam estar a resolver o problema de agora já, porque isso o mercado dá a resposta. As empresas, por outro lado, têm esta necessidade de muitas vezes fazer não o ideal daqui a 5 anos, mas como vivem num mercado global e competitivo, precisam de fazer muitas vezes ser um bocadinho melhores do que já são e mais eficientes, um bocadinho mais baratos, para ser diferentes do seu concorrente. Portanto, muitas vezes parece que estes objetivos de ambas as partes não se coadunam, o que não é verdade. Nós temos a nossa experiência com estes projetos de cooperação universidade-empresa, é que de facto, desde que bem estruturados, desde que bem clarificados, os objetivos são claramente complementares. Isto só para chegar ao último ponto, que é, de facto, isto obriga a que muitas vezes, quando a transferência de conhecimento, quando o agente de transferência de conhecimento vai falar com a empresa, nós precisamos ter, e não quero que me entendam mal, mas é preciso haver alguma autonomia ou alguma capacidade de decisão, ou seja, há várias opções, que é ou o Gabinete de Transferência de Tecnologia é uma instituição à parte da universidade, ou é interna à universidade como uma divisão, ou depende de um reitorado diretamente e de um pró-reitor ou de um vice-reitor. O objetivo é perceber que uma empresa não se coaduna normalmente o processo de decisão interna das instituições públicas das universidades. Portanto, é importante termos já algum grau de autonomia para perceber o que é que podemos logo dizer que sim ou que não a uma empresa, o tipo de royalty que apresentamos ou o tipo de solução que apresentamos, para que depois não tenhamos a necessidade de dizer, ok, mas eu tenho que ir validar com o meu departamento, que depois vai validar com a unidade, que depois vai validar com a reitoria, cada um vai demorar 5 dias e daqui a 2 meses eu dou-lhe resposta. Com o mercado não funciona. E, portanto, é importante isto, eu vejo isto como um bocadinho como política de governança interna e, portanto, acho que também só reforçar aquilo que a Sofia estava a dizer com esta questão de que, internamente, este também considero que é um fator importante a ter em atenção. Ok, muito obrigado, Hugo. Isso é uma das coisas que no Brasil, com o novo marco legal, institui-se a questão da obrigatoriedade de cada ICT, né, que as universidades, institutos de pesquisa, terem a sua política de inovação. Mas aí o que o pessoal muitas vezes faz? Pega uma política de inovação de uma universidade, clona e acha que isso é a sua política. Na verdade, eu prefiro essa leitura de modus operandi. Aí sim, você vai ter que dizer como que você vai operacionalizar isso, e não dizer que essa é a sua política de inovação. Então, acho que cabe ali um igual modus operandi, que seria bem mais pertinente para as pessoas entender realmente que é um processo de organização interna, e para que esse processo possa ser visualizado por quem quer se relacionar com essa universidade. Bom, nós já estamos no nosso tempo, né, Suzana? Então, eu passo a palavra para a Sofia finalizar e depois Hugo para fazer o fechamento. Pode ser, Suzana? Presente. Nós temos, muito obrigado, Hugo, nós temos mais uma pergunta que ficou pendente aí, até coloquei que seria respondida posteriormente, se vocês puderem responder. Eu fiz a via inversa, eu li o que vocês escreveram e agora ouvi vocês falarem. Eu acho que quem não leu ficou instigado de ler o manuscrito de vocês. Eu acho que é extremamente interessante a gente ter a oportunidade de poder ouvir os autores falarem e dar aquela vida a um texto escrito, né? Então, o texto você lê, você acha, não, isso está tudo bem encadeado, foi muito bem escrito, bem arrumado, mas não tem aquela vida que você consegue transmitir quando você tem a oportunidade de ouvir os autores, né? Então, nesse sentido, mais uma vez, parabéns pela apresentação de vocês, e agradeço muito ter tido a oportunidade de poder moderar, agradeço a Suzana pela oportunidade de poder moderar e conversar com vocês aqui, que é sempre uma grande satisfação. E reencontrar o Hugo depois de bastante tempo, né, Hugo? Um pouquinho diferente, né, Hugo? Mas continua sendo Hugo. E esperamos que não seja a última, Com certeza não será. E prazer também em conhecer a Sofia, que a Sofia não conhecia ainda. Então, assim, eu termino essa sessão da minha parte, repasso a palavra para a professora Suzana. Muito obrigado. Bom, só tenho que agradecer aí a Hugo, a Sofia, e temos mais um autor, né, no artigo, né, também temos que agradecer a ele, né. E esse artigo, então, como eu falei no início, ele faz parte do livro,
esse livro aqui, que está lá na Backups Books, que todo mundo pode baixar e ler, porque, como o Ireneu disse, vocês deram vida a esse conteúdo impresso aqui. E, com certeza, vai ser uma referência, tanto para nossos alunos aqui da universidade, e para outros que também se interessam por esse assunto. Então, a Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual, junto com a Backups Books, tem mais que agradecer por vocês estarem participando como o primeiro grupo a mostrar os seus trabalhos. E, claro que, como é o primeiro, a gente tem erros, né? A gente comete erro aí na gravação, deu probleminha, mas faz parte do jogo, né? E o nosso bate-papo, que nós tínhamos nos organizado para aí 20, 30 minutos, vocês viram que deu mais de 1 hora. Então, foi muito frutífero. Eu agradeço também o professor Ireneu, aí que veio mediar essa dupla tão dinâmica. E quero também agradecer a todos que estão participando, agradecer a nossa colega Ana Eleonora, que faz parte da API, que está aí conosco, né? Professora Cristina Quintela também, que é uma pessoa que vem trabalhando conosco desde 2008, obrigada por estar presente. Agradecemos outros professores, consegui identificar que tem professores do Rio Grande do Sul, da UFES, tem professores do Piauí, da Bahia, da Maringá, que eu acho que ele é da Paraná. Então, nós temos, e da Alagoas também que tem, NIT, então temos vários estados, e isso é bom porque nesse tempo de pandemia a gente consegue levar o conhecimento a mais longe, né? Ceará também, Ceará, isso. Então, agradecemos a todos vocês, tá? Então, vou fechar a sala. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço a todos aí e saúde, né? Obrigado. Saúde. Tchau. Tchau.